Para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui trazendo um pouquinho do meu conhecimento para vocês nessa manhã. É bom ver vários colegas de profissão da área de finanças aqui também, então a gente vê que está sendo cada vez mais disseminado esse assunto e cada vez mais a gente está sendo valorizado, que as pessoas estão entendendo o quanto é importante falar sobre finanças, entender sobre finanças e se organizar financeiramente. Então hoje eu quero trazer um pouquinho aqui do meu conhecimento, quero trazer um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês, para que vocês também possam aprender um pouco com o que eu aprendi. E é o que eu sempre falo, toda vez que a gente se coloca na posição de aprender algo, de estar aqui como vocês estão aprendendo, a gente sempre tira alguma lição, por mais conhecimento que a gente tenha, sempre tem algum ponto de vista que possa ser diferente daquilo que a gente já viu anteriormente. Então, me apresentando um pouquinho, sou Edson Oliveira, tenho 31 anos, sou casado, muito bem casado. Eu e minha esposa somos sócios da EMAIS Consultoria Empresarial, a gente atua na parte de consultoria e BPO financeiro. Sou pai de 2 meninas, a Isabela de 9 meses e a Gabriela de 4 anos. Sou cristão, tenho também a minha parte na diretoria do Lions Clube Aliança Itajaí, um clube voltado principalmente à causa autista. Quem tiver um interesse em conhecer depois eu posso estar falando um pouquinho também sobre isso. Então, esse aqui é um pouquinho do meu currículo, já trabalho na área financeira há mais de 10 anos, então tenho uma carga de experiência aí bem considerável, já trabalhando em empresas de grande porte e trabalhando com a parte de consultoria também. Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui, são 8 pilares do crescimento empresarial, são 8 bases que eu considero importantes para que todas as empresas possam se destacar e crescer de uma forma efetiva no mercado. A gente vai falar desde gestão de fluxo de caixa, análise de custo, estratégia de precificação, desempenho, diversificação de receita, controle de estoque, planejamento tributário, como o Patrick aqui pode também depois estar falando, planejamento financeiro. Então, eu dividi em 8 pilares aquilo que eu acho realmente importante para o crescimento empresarial. Então, começando aqui pela parte de fluxo de caixa, que eu acho que é uma das ferramentas mais importantes e que, independente do tamanho da empresa, eu acho que isso tem que ser enraizado, que precisa ser feito, precisa ser muito bem organizado, controlado, para que não se haja desperdícios, para que não se haja gargalos ali que você não enxergue, que você acabe afundando financeiramente. Então, planejamento e orçamento é a base disso tudo. É que nem eu falo, independente do tamanho da empresa, algo que é muito importante, que algumas empresas ainda não fazem, toda vez que a gente vai fazer um processo de consultoria, eu sempre indico, é que você tenha um orçamento pré-determinado para o ano seguinte. Por exemplo, agora, a partir do mês de agosto, setembro, meus clientes e a gente já vai começar a sentar e planejar o orçamento de 2024. Por que isso? Por que essa antecipação? Para que você possa ver como foi o seu ano anterior e como você vai se desempenhar no próximo ano, quais vão ser suas metas e tudo mais. Então, esse planejamento e orçamento é muito importante para que você tenha essa visão de onde você quer chegar. Negociação com fornecedores, meu colega Messala ali, qual eu tive o prazer de trabalharmos juntos, a gente sempre falava sobre isso, negociação com fornecedores, prazo de pagamento, prazo de recebimento, isso impacta diretamente na sua receita, isso impacta diretamente no seu fluxo de caixa. Se você paga num período muito curto e você leva muito tempo para receber, isso vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa. Se você consegue um prazo maior de pagamento, você tem uma chance de vender aquele produto de uma forma mais efetiva e ter um controle melhor do seu fluxo de caixa e trabalhar com aquele dinheiro antes de fazer efetivamente o pagamento. Na parte de antecipação de receitas. Às vezes as pessoas aquele descontinho que você concede para o seu cliente, por exemplo, vou vender com 5% de desconto à vista, isso é uma antecipação de receita, porque você recebe aquele dinheiro de uma forma antecipada, ele entra no seu caixa, você consegue trabalhar com ele de forma mais rápida, reduzindo um pouco a sua margem, mas mesmo assim você não perde, você não fica com aquela mercadoria parada no seu estoque, você consegue uma negociação melhor muitas vezes por conta desse pequeno detalhe. E há um ponto importantíssimo, né? Redução de custos. É sempre fazer aquela análise, assim, onde são os gargalos da minha empresa, onde é que estão os pontos onde eu estou deixando escapar algo que eu possa reduzir, que custos que eu estou tendo que eu não tenho necessidade, posso negociar com outro fornecedor que tenha a mesma qualidade da matéria-prima que eu trabalho,
posso ir para um espaço menor, posso reduzir custos terceirizando alguma questão dentro da minha empresa para que eu possa reduzir custos e ter uma maior lucratividade. Então, toda essa análise é importante ser feita. E isso tudo você vai fazer tendo uma análise de fluxo de caixa. Sem isso, você não tem como ter essa visão de onde você está, de como está seu caixa, se você não tem isso tudo muito bem organizado, bem descrito, bem separado. O desafio aqui, a maior parte de muitos empreendedores passam por um grande desafio, que é o desafio de liquidez. É de você ter dinheiro em caixa para cumprir suas obrigações de curto prazo, por conta de inadimplência, investimentos mal planejados, dificuldades do mercado. E inadimplência é algo que a gente parece que não, mas isso impacta diretamente hoje. Por mais que muitas pessoas ainda trabalhem com hoje trabalho só com cartão de crédito e tudo mais, mas ainda existem a venda B2B, ela principalmente é feita no boleto. E quando essa inadimplência chega, isso pode impactar diretamente. Eu já fui vítima disso, eu já passei por esse momento, e isso impacta diretamente o teu fluxo de caixa. Por exemplo, você se programou para um recebimento para cobrir as suas despesas, e aquele seu cliente não pagou. Se você não tem uma gestão muito clara dos seus clientes, dos seus contas a receber, isso pode impactar diretamente no seu negócio, fazendo com que você não consiga honrar seus compromissos e aí você pode ter problemas de liquidez. Investimentos mal planejados, às vezes você não organizou o seu fluxo de caixa, você não tem visão e acaba dando um passo maior do que você poderia dar. Isso também vai impactar diretamente, pode ser que não no curto prazo, mas isso pode te impactar em médio e longo prazo, investimentos mal planejados. Dificuldades do mercado, a gente sabe que existem sazonalidades, questões políticas, tudo isso impacta diretamente no mercado e são questões que muitas vezes a gente não tem o controle sobre isso, mas para isso a gente precisa estar prevenido, organizado, tendo uma visão de onde a gente pode chegar e o que pode acontecer no mercado logo à frente para que a gente possa se antecipar a isso. Então, dentro da análise de custos, porque toda vez que a gente fala em custos, a gente vai dividir a classificação dos custos. O que é custo direto, custos indiretos, despesas, para que você tenha essa visão geral do que é o seu custo. Meu custo direto para a produção do meu material. Tudo isso ele vai criando ele vai se vinculando para que a gente chegue lá no final, na parte de planejamento estratégico. Por quê? A classificação dos custos ela vai impactar diretamente na sua precificação. Se você não conhece seus custos, as suas despesas, você não vai conseguir precificar da forma correta. Análise do ponto de equilíbrio. Vamos usar o exemplo. Eu fabrico essa mesa para vender. Quantas mesas eu preciso vender para que alcance meu ponto de equilíbrio? Mesma coisa numa cadeira. A gente usa, por exemplo, o caso de um produto que é mais fácil de a gente calcular, porque serviço normalmente você só tem a sua mão de obra, ele é um custo mais barato. Mas, por exemplo, um produto, você precisa saber quanto custa para mim produzir essa mesa. Quantas mesas eu preciso produzir para cobrir a minha despesa de material, de insumo mínimo que eu preciso comprar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no seu ponto de equilíbrio para que você tenha clareza de onde você vai chegar, do que você precisa vender, do valor mínimo que você pode vender. Tudo isso vai estar dentro do seu processo de metas. Por exemplo, eu não posso vender essa mesa por menos de R$500. Esse é o seu preço mínimo. Então, você já sabe, você tem essa visão. O teu preço máximo e o preço mínimo. Análise de variações orçamentárias. Felizmente, isso acontece muito por falta de planejamento de organização. Por exemplo, eu me planejei para que a gente tenha um orçamento para compra de determinado material, eu tenho um valor X por mês. Chegou no primeiro semestre ali, a gente fez o fechamento do primeiro semestre, parei. Mas a gente consumiu mais do que a gente poderia consumir. Por que isso aconteceu? Tivemos uma alta histórica de vendas, tivemos uma movimentação a mais, ou foi um erro de quem estava na outra ponta, de quem orçou, de quem estava comprando. Então, por isso que é importante essa análise, por isso que é importante ter esse orçamento bem desenhado e bem organizado, para que você possa fazer essas análises e ver onde estão os possíveis gargalos que estão impedindo a sua empresa de chegar a um novo patamar.
Então, essa análise orçamentária, ela serve para isso. Você vai pegar, avaliar, pode ser trimestralmente, pode ser semestralmente, mas você precisa fazer essa análise. Você nunca pode esperar um prazo de 1 ano para fazer uma análise dessa. Você tem que fazer periodicamente para você ir avaliando, para ver onde estão os possíveis erros, o que posso melhorar. De repente, orcei e tive uma demanda muito maior do que eu estava planejando, ou se teve algum erro na parte de trás. Análise de valor agregado. Quanto o seu produto agrega para o seu cliente? O que seu produto agrega de diferencial para o seu cliente? Por exemplo, ali, o Kleber falou sobre os óculos dele. É um diferencial que ele tem para atender o seu cliente. Algo diferenciado que ele está trazendo, que é um ponto que ele agrega valor para a pessoa, mesmo que de repente, mas eu não preciso de um óculos porque eu não tenho necessidade. Mas, peraí, eu tenho algo que tu pode utilizar que vai te beneficiar. Então, isso é entender o valor que você está agregando para o seu cliente. Isso pode ser de diversas formas, como o Patrick fala muitas vezes aqui, sobre a redução de impostos e tudo mais. Então, isso é agregar valor, entender o que o seu cliente pode ter uma necessidade que de repente ele não viu, mas que, parei, acendeu aqui uma necessidade que eu tenho. Quero investir em algo diferenciado, que nem nosso amigo Ricardo Alamin, ele falou, quero investir em containers, ter um rendimento maior. E aí por aí vai, são diversas as fontes de forma que você pode estar agregando valor na vida do seu cliente e você também se beneficiando com isso. Agora um pouquinho da parte de precificação, como eu falei ali no ponto anterior, a base principal sempre para a gente precificar é sempre nos custos. Isso independente da forma como se você vai usar outros valores aqui para se basear, você sempre tem que se basear nos seus custos. É a base de tudo. Quanto custa para mim produzir esse material? Quanto custa a minha hora para mim atender um cliente? Quanto custa... Você tem que determinar a sua hora, o seu custo para poder fazer essa análise de custo e qual é a sua margem que você quer receber. Aí depois disso, existe uma precificação baseada na concorrência, onde o erro de muitos aqui no preço baseado na concorrência é somente se basear no preço da concorrência e se esquecer de ver se os seus custos cobrem aquela despesa, se você não está entrando num mercado ao qual você não pode concorrer por preço, mas aí você vai ter que buscar diferenciais para se destacar naquele mercado e não ser uma concorrência por preço, mas assim uma concorrência baseada pelo valor percebido do cliente. Então, por isso que é importante toda essa base que eu já vim falando e conversando com vocês e mostrando para vocês, para que você tenha dados suficientes para que você consiga ter informações suficientes para conseguir precificar da forma correta, se basear na concorrência ali para ver, meu preço está muito fora do mercado, está muito abaixo, está muito acima, o que eu posso entrar? Isso é algo que a gente sempre faz dentro do mercado, a gente sempre vai avaliando. Como é que estão os concorrentes que concorrem no mesmo padrão que você, que tem o mesmo padrão de entrega, que tem o mesmo padrão de produto, tem o mesmo padrão de serviço que o seu, para você conseguir ter esse balizamento. Precificação baseada no valor percebido pelo cliente, e muitas vezes esse valor percebido pelo cliente, você pode pegar marcas caras. Uma marca por exemplo, um carro mais caro, por exemplo, uma Porsche, uma BMW, ele tem um valor percebido pelo cliente muito maior. Então, com isso, o que acontece? A marca ela tem um valor de mercado muito maior, fazendo com que seu preço automaticamente seja mais caro. Então, isso, quando você consegue colocar na cabeça do seu cliente, por exemplo, olha, o meu produto ele vai resolver tal problema de tal forma, você vai se destacar porque você está com esse produto ou esse serviço, isso vai te levar a um novo patamar. Toda vez que você se diferencia no mercado, através que você cria um valor percebido pelo seu cliente, você consegue elevar o seu preço. E o último, que é a precificação de entrada. A precificação de entrada é aquele preço assim, que você coloca o mínimo, a margem mínima possível, muitas vezes até praticamente abrindo mão da sua margem para conseguir uma fatia maior de mercado. É um movimento arriscado, mas para quem está entrando em mercados concorridos, muito concorridos, é uma possibilidade de você ganhar mercado e depois você conseguir ir levando o seu preço aos poucos até o ponto de você ter uma margem de lucro. Acontece em empresas que estão buscando um mercado que tem muita concorrência, que trazem muita mercadoria de fora, por exemplo, e já aconteceu com grandes empresas no início. Nike e outras empresas que no início, para as pessoas conhecerem o seu produto, eles usaram essa estratégia para que eles pudessem entrar no mercado, ter aquela alavancagem e as pessoas conhecerem o seu produto, a sua marca e poder depois fidelizar os seus clientes.
Então aqui, como eu estava falando, né, isso é uma coisa que acontece muito, o erro na hora de precificar é só levar em consideração o preço do mercado, como eu falei, né, é importante levar, mas também não só ele, não conhecer os custos e despesas, não levar em consideração a margem de lucro desejada. E aí, quando a gente fala em margem de lucro desejado, o que acontece? Muitas vezes a pessoa calcula da seguinte forma a precificação. Custou R$200 para me fazer, eu quero 100% de margem. Ele vai lá e bota mais 100%. Só que não é assim o cálculo tão simples. Ele tem um cálculo ali de margem que você precisa fazer e tudo mais para poder chegar a margem de lucro desejada. E isso, quando a gente apresenta para o cliente, muitas vezes ele não entende, tipo assim, mas eu sempre achei que eu estava tendo essa margem. Não, você fez essa conta simples, ela não é tão simples assim quanto parece. Então, ó, como eu estava até falando aqui, sobre essa forma muito simplista de calcular, isso também pode impactar diretamente lá na sua margem. Por exemplo, se você botou uma margem muito apertada e você não fez o cálculo correto, possivelmente você não está tendo lucro algum. Então, que na avaliação de desempenho financeiro, são alguns indicadores que a gente sempre busca trazer e informar para que a pessoa tenha realmente uma visão da empresa. Margem de lucro, isso eu acho que todo empresário ele quer ter lucro. Acho que ninguém trabalha simplesmente para trabalhar. Não, eu gosto disso aqui. Além de trabalhos filantrópicos, todo o restante, a gente sempre busca margem de lucro. Então, isso é importante você conhecer. O seu ROI, seu retorno sobre o investimento. Por exemplo, eu investi numa sala comercial, eu investi num produto X, eu investi em marketing, eu investi em tal coisa. Isso é importante você ter essa visão de quanto você obteve de retorno sobre isso. Por exemplo, eu vou trazer agora um exemplo de um cliente meu que ele investia em tráfego pago. Ele disse assim, estou investindo tanto, mas eu não vi retorno. Tá, como é que tu está fazendo a avaliação desse tanto? Ele disse, eu faço dessa forma, assim, de uma forma muito simplista. Ele anotou simplesmente quanto ele tinha investido e quanto ele tinha vendido após. Só que não é simplesmente isso. O que você precisa, quando você vai fazer o ROI, você precisa avaliar o que eu investi. Por exemplo, investi em tráfego pago. Como é que eu vou avaliar quem é que veio através desse tráfego pago que eu fiz para saber quanto que meu retorno sobre esse investimento? E, por exemplo, eu investi numa sala comercial num ponto mais estratégico para mim. Quanto isso trouxe de mais vendas para minha empresa? Então, essa análise você precisa saber o que você vendia antes e o que vem depois desses seus investimentos feitos, para que você possa chegar no seu retorno. A liquidez corrente, para você saber, né, quanto você tem de caixa possível para essas contas de curto prazo, né, que a gente estava falando ali, por exemplo, que é um problema que acontece de inadimplência, por exemplo, algumas coisas nesse sentido. Então, a liquidez corrente é importante você ter essa visão, assim, por exemplo, se eu preciso quitar minhas contas de curto prazo, eu tenho caixa para isso, o que eu preciso fazer? Então, essa análise é importante. Nível de endividamento, sempre buscar um nível de endividamento menor possível. A gente sabe que hoje dificilmente vai ver algum empresário que ele não tenha um empréstimo, algum financiamento, alguma coisa, porque a gente sabe que isso acelera o crescimento, mas isso tem que ser controlado a uma margem que não te prejudique ao ponto de você dizer assim, não, mas eu não consigo, isso está prejudicando meu caixa, porque o meu nível de endividamento está muito alto, se acontecer qualquer instabilidade no mercado, eu tenho o perigo de fechar as portas. Então, isso é muito importante ter essa análise. Prazo médio de recebimento e pagamento. Isso vai muito àquela questão, por exemplo, dos fornecedores. Qual o prazo médio que eu estou pagando no meu fornecedor e qual o prazo médio que eu estou recebendo no meu cliente? Por exemplo, se eu vendo para B2B e eu recebo em 3 parcelas e eu tenho que pagar meu fornecedor em uma, eu preciso ter caixa para manter minha liquidez corrente suficientemente para não prejudicar, para que eu consiga continuar abastecendo, para que eu consiga comprando insumos, para que eu consiga continuar me mantendo no mercado. Ou eu preciso negociar com o meu fornecedor um prazo maior do que eu dou para o meu cliente, para que eu consiga manter esse equilíbrio. Então, isso é algo importante para que você consiga ter essa análise de fluxo de caixa e você tenha essa solvência para você se manter no mercado sem se prejudicar. Então, aqui, algumas diversificações de receitas.
segmentação de mercado. Por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro. Sempre trabalhei só com parte de consultoria. Só que eu vi que dentro da minha segmentação de mercado, o mercado que estava crescendo muito, era a parte de BPO financeira, a qual as pessoas tinham uma necessidade. Entendi que era hora de eu entender, está dentro da minha segmentação de mercado, eu preciso abraçar essa parte também. Expansão de produtos ou serviços, quando você agrega um produto ou um serviço diferente daquele que você já trabalha, ou diferente totalmente da área que você atua, só para, esse produto ele vai agregar valor para o meu cliente, embora ele não seja diretamente ligado à minha atividade principal, mas ele é um produto agregado, que eu posso agregar valor para o meu cliente na parte final. Entrada de novos mercados, isso a gente fala muito a parte de expansão, pode ser outra cidade, outro estado, ou até fora do país. Modelos de negócios alternativos, que aí você tem, por exemplo, vou usar o Patrick aqui só para um exemplo. O Patrick tem o escritório de contabilidade, mas aí ele viu que tinha uma demanda na parte de estacionamentos. Aí ele foi lá e comprou um espaço para fazer um estacionamento. E aí ele viu que tinha outro ramo de empresa que ele pode, por exemplo, de ótica que está fluindo bem. E ele vai lá e entra nessa. Então ele tem modelos de negócios alternativos, diversificando a receita dele de uma forma alternativa e não ficando preso a um único nível de mercado. Parceria estratégica, eu acho que isso é um dos pontos principais, eu acho que a gente tem que sempre ter parcerias, eu acho que isso a gente sempre... esses cafés promovem isso, esse momento de networking, porque a gente acaba trocando, conversa com um, conversa com outro e vai formando parcerias. Por exemplo, o Messala me trouxe o meu primeiro café de negócios, é um parceiro meu, e aí hoje eu estou aqui palestrando, e assim a gente vai fazendo parceria com outras pessoas e a gente vai conseguindo levar para outros níveis. Inovação contínua, acho que a gente sempre tem que estar buscando isso, e a inovação, algo interessante que eu ouvi num treinamento que eu fui, não é você ser mais tecnológico, é você entender mais o seu cliente e entender a necessidade maior do seu cliente, e aí você vai acabar se inovando naquele mercado. Então, nem sempre a tecnologia ela é o ponto. Mas eu não consigo inovar porque eu não tenho tecnologia, não sei como lidar com essas partes tecnológicas. O seu atendimento com o seu cliente, o diferencial que você pode trazer, isso são formas de inovação também. Você se diferenciar no mercado, você se modificar para atender o mercado da melhor forma contínua. Serviço pós-venda e fidelização. Eu acho que esse também é um dos pontos, isso é uma coisa que eu vivenciei com um cliente meu e fez uma total diferença. Ele não tinha um serviço pós-venda. E muitas vezes a gente acha que, não, mas o cliente está satisfeito. Quando você faz um serviço pós-venda, e agora vai uma estratégia bem simples que você pode aplicar no seu negócio. Por exemplo, ele vende semijoias. Ele vendia semijoia, daqui a 30 dias ele começou a mandar uma mensagem para aquele cliente que comprou a semijoia perguntando, como é que foi seu atendimento, você gostou do produto e tudo mais, não sei o quê. Aí quando a pessoa respondia de volta, ele dizia assim, eu posso te adicionar numa lista a qual eu vou estar compartilhando com você as novas promoções e tudo mais, e você, virando nosso cliente, na sua próxima compra, você tem um cupom de 10% de desconto. Automaticamente, ele já criou um gatilho para a pessoa voltar a comprar, continuar comprando com eles, e ela participava de uma lista de distribuição. Só que essa lista de distribuição, ela não é simplesmente chegava e mandava as promoções soltas para o cliente. Não. Ela pegava as promoções e dizia assim, olá, tudo bem? Bom, no caso, eles mandavam mensagem sempre na segunda-feira de manhã. Bom dia, excelente segunda-feira para você. Não sei, a gente está com algumas promoções essa semana. Você tem interesse em saber? Quando a pessoa respondia, ela respondia de forma personalizada, se era homem, se era mulher. Então, tipo assim, como ele vendia só joia masculina e feminina, então eles conseguiram fazer com que isso aumentasse as vendas deles em 40%. Um simples serviço de pós-venda e fidelização. Porque tu trouxe o cliente para mais próximo de você. Você não fica esperando o cliente bater na sua porta, ou chegar de alguma forma através... Então você está criando esse vínculo e fazendo com que as pessoas se fidelizem a você, que elas queiram participar desse seu grupo seleto de clientes diferenciados. E a diversificação dos canais de venda. Que aí você pode vender Instagram, YouTube, fazendo uma live no YouTube, você pode ter vendedores de porta em porta, que hoje às vezes parece que não, mas ainda funciona muito bem, vendedores que vão, mas tipo assim, a pessoa ser específica, ter um treinamento específico para isso,
você vai vender dessa forma o produto, você vai chegar no cliente desse formato, você vai, tipo, identificado. Isso faz uma diferença, porque às vezes o cliente não quer sair de casa, ou não tem acesso à internet, ou está no local de trabalho naquele momento de almoço e você chega com um produto para vender. Então isso ainda funciona muito bem. Então a diversificação dos canais de vendas. A parte de controle de estoque. Eu entendo um pouco, trabalhei um pouco nessa área, mas, como eu falei, tem o meu parceiro ali, o meu sala, que ele é mais especialista, né? Redução de desperdícios, eu acho que isso é um ponto principal, assim, principalmente para quem trabalha com produtos, né? Toda vez que você reduz o desperdício, você está deixando de perder dinheiro. Isso eu percebi num cliente a qual a gente implantou sistemas de, por exemplo, eles produzem bolos. E aí eles produziam todos os bolos todos os dias. A gente mudou uma estratégia simples, porque o nível de desperdício estava em 35%. Não, vamos fazer o seguinte, produza tal dia, tal bolo específico, e os outros que saem todos os dias, você deixa para sempre sair. Isso fez uma diferença. A redução de desperdício deles chegou a 5%, com simples mudança de estratégia, de pensar assim, se isso não está funcionando dessa forma, cria uma escassez. Opa, vende esse produto somente aquele dia, porque aí as pessoas vão entender essa demanda de mercado e você evita o desperdício de produtos. Evitar faltas e atrasos. Aí, isso aqui é muito da questão de organizar a sua logística, de organizar o seu estoque, de ter uma organização das vendas dos seus produtos. Por exemplo, eu não posso deixar faltar um insumo tal, ele leva X dias para chegar, então eu preciso me antecipar. Eu já vi empresas de porte gigante que não tinha essa questão de logística, e aí o que acontecia? Pagava-se mais caro nos insumos, com isso reduzia a margem de lucro, às vezes acabando em prejuízo. Então, por isso essa organização, esse planejamento, tanto no financeiro quanto no estoque, vão impactar diretamente no seu caixa diretamente. Melhoria da eficiência logística, isso para quem trabalha parte mais em prédios maiores, por exemplo, organizar todos os itens dessa mesma família nesse lado, e assim organizadamente, como se fosse um supermercado, né, tipo, estratégico para quem entra, conseguir se organizar e ter a melhor logística possível. Redução de custo de armazenagem. Muitas vezes você tem um espaço muito grande para armazenar itens que acabam muitas vezes ficando obsoletos, ficando sem uso, e aí você está num espaço que não teria necessidade pagando um aluguel muito mais caro. Então, muitas vezes é melhor ter um estoque mais reduzido e ter um controle muito mais efetivo do que você está pagando mais caro por um espaço que você não tem necessidade. Negociação melhores com os fornecedores. Quanto maior o prazo, melhor a organização, programação de entregas. Tudo isso facilita você como empresário, o seu time ali para se organizar, e você reduz custos. Porque, por exemplo, vamos usar o exemplo, você faz uma compra programada para os próximos 3 meses com entregas semanais, você conseguiu uma negociação diferenciada, você consegue manter um abastecimento semanal e você fica tranquilo porque você já fechou o preço ali e você sabe que não vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa porque você tem o recebimento dos seus clientes. Toda essa organização vai impactar em mais dinheiro no seu caixa, mais lucro no seu bolso, e aí você vai começando a cada vez prosperar mais. Planejamento tributário, até como eu falei, né? Então, tipo, aqui não é minha especialidade, mas eu sei que isso funciona. Então, tipo, como eu falei do Patrick aqui, né? Escolher o regime tributário adequado, isso é importante para você pagar o imposto da forma correta, para você se eximir de estar no enquadramento errado, daqui a pouco pagar uma multa, ou você está pagando muito mais imposto do que poderia. Uso de incentivos fiscais, daqui a pouco você montar o seu local em uma cidade qual que não tem tantas empresas daquele porte, que eles incentivam, que você consegue ter uma redução de impostos para estar ali, por exemplo, impostos municipais para incentivar a sua empresa estar ali. Uso de holdings ou subsidiárias. A holding ela é algo que eu acho que é importantíssimo, até depois o Patrick, que alguém tiver dúvida, pode perguntar para o Patrick, eu já vi ele falando sobre isso. A holding, principalmente para quem tem patrimônio, é uma forma de se proteger e você pagar menos impostos. Você tem holdings patrimoniais, você pode ter uma holding empresarial, então isso faz com que você pague menos impostos, para que você se proteja também e você proteja o seu patrimônio. Conformidade fiscal, contabilidade precisa. Um erro contábil pode te levar à falência.
Então, por isso que é bom você ter bons contadores, ter uma pessoa de confiança que está do seu lado, que tenha clareza, que saiba o que está fazendo, que te passe essa segurança, essa transparência no que está fazendo, para que você se sinta tranquilo também, porque a gente sabe que não existem muitas pessoas que fazem da forma correta, como tem que ser feito, trazendo estratégias para que você pague menos imposto, mas também você sabe que tem muitas pessoas que dão aquele famoso jeitinho brasileiro e querem escapar por algum lado. Então, é um ponto importante para que você tenha essa análise, que você tenha uma contabilidade que te proteja e te traga segurança, para que você consiga até, daqui a pouco, um incentivo fiscal, uma redução de imposto, ou dentro do seu regime, algum KNAI que você consiga pagar menos imposto, se enquadrar em algo para que você consiga melhorar a sua parte financeira também. Então, e aí, planejamento financeiro, né? Que é aí que depois de você ter tudo isso organizado, você ter todo esse mapa bem detalhado, você vai conseguir tomar decisão informada. Por isso que eu falo, tudo isso vai impactar diretamente lá na frente. Você vai organizando para que você possa prever o próximo ano, para que você possa ver o que você vai fazer lá na frente, se estabelecer, se organizar. Você vai ter uma antecipação de desafios. Por exemplo, quando você conhece o seu mercado, você conhece as sazonalidades do mercado, você consegue entender as possíveis demandas que vão ter. Por exemplo, ano de política, a gente sabe que pode ter um impacto, você já se antecipa. Você já sabe os meses que têm o melhor aproveitamento. Por exemplo, para quem trabalha com alimentação, a gente sabe que os meses de verão, que são os meses que o pessoal está mais em áreas como aqui no nosso litoral, vai ter um maior aproveitamento, vai ter uma maior demanda, vai conseguir vender e fazer mais caixa. Você consegue melhorar seu desempenho de uma forma que você reduz o tempo que você precisa para fazer alguma coisa, porque você já tem todo o seu processo mapeado e organizado. Então, por isso, tudo isso vai impactar diretamente. Então, por isso que é importante os demonstrativos financeiros, os indicadores que eu falei lá atrás, porque esse é um braço direito para você poder tomar decisões de forma pautada e organizada, que vão te trazer diretamente informações para que você tome decisões com certeza, com clareza. Custos variáveis, despesas fixas, a margem de contribuição, que nem eu falei lá, lucro operacional, tudo isso faz parte da sua estratégia, tudo isso está vinculado ao seu fluxo de caixa diretamente para que você tenha essa visão e você consiga se organizar. E aí uma coisa que eu já vi bastante, e isso independente do tamanho da empresa, tanto pequena como média como grande empresa, as pessoas têm indicadores ou não analisam, ou têm os indicadores errados para analisar. Às vezes a pessoa tem um monte de número, um monte de planilha, um monte de coisa e não está analisando o que realmente importa. Então, para cada mercado, para cada negócio, existe um indicador específico que vai te ajudar mais. Existe uma forma que você consegue analisar da melhor forma possível, que vai te trazer o melhor retorno possível. Então, por isso que tem os indicadores certos. Não é ter muitos, é ter os indicadores certos, ter o movimento certo para que você possa tomar decisões pautadas em informações. Estabelecimento de metas. Isso eu acho que é o ponto final de tudo isso, que você vai para onde você quer ir, né? A meta tem que ser clara, objetiva e com prazo definido. O que eu não sei, é aquela síndrome de Alice nos Países das Maravilhas. Não sei para onde, para quem não sabe para onde vai, para qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você quer, se você não tem um objetivo claro, uma meta clara, objetiva, detalhada, que ela seja alcançável, mas também que ela seja desafiadora. Muitas vezes a equipe, cheguei em empresas, embora minha área não seja vendas, mas como financeiro a gente sempre acaba impactando diretamente nisso. Já vi chegar em empresas e a meta ser tão simples que a equipe de vendas ela não tinha vontade de fazer. Tipo assim, isso é uma coisa que eu vou ali vendo e... Não, a meta tem que ser desafiadora, tanto para você empresário quanto para o seu time. E isso é uma coisa que eu vejo que falta em muitos empresários, essa questão de ter metas para si mesmo. Isso é uma coisa que eu, um dia acompanhando uma live do Flávio Augusto, ele falando, toda vez que eu quero comprar algo especificamente caro, eu coloco uma meta para mim. Eu preciso vender tanto, eu preciso alcançar tal nível. Então eu quero que você pense nisso dessa forma também. Onde é que você quer chegar daqui a um ano? Onde você quer chegar daqui a 5 anos? Quais as suas metas? O que você quer chegar? Onde quer? Ela tem que ser desafiadora. Você precisa pensar nisso de uma forma assim, onde é que eu vou chegar? E aí você vai analisar o histórico dos seus últimos 5 anos. O que eu fiz nos últimos 5 anos que me trouxeram até aqui?
entendi. Agora, para mim chegar no próximo nível, eu preciso alcançar um pouco mais. Eu preciso ir além disso. E vocês hoje estão fazendo um pouco mais disso. Vocês estão aqui, uma manhã fria, buscando conhecimento, buscando aprender, fazendo network para chegar no novo patamar. Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a oportunidade de vocês.